Torcedor, há uma discrepância gigantesca no Campeonato Brasileiro que não é equilibrado. São distorções que prejudicam várias equipes do Campeonato Nacional. O Vasco é o mais prejudicado. E não estou me referindo somente à questão que envolve mando de campo contra Flamengo e Fluminense, onde não podemos utilizar São Januário. Existem outras coisas aí que são prejudiciais a outros clubes também. Alguém precisa, aliás, muitos precisam ir à CBF fazer essa reclamação. Você vai entender nesse vídeo aqui. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Qual o nome da sua cidade? Aonde o meu vídeo está chegando? Deixa aqui nos comentários. Torcedor, fiz uma parceria com a casa de apostas, Aposta Ganha. Tô deixando o link no primeiro comentário fixo. Tem muita gente indo no link, mas não se cadastrando. Faça apenas o seu cadastro. Não precisa fazer qualquer aporte, caso você não queira. Não há necessidade de nenhum depósito, pelo menos o seu cadastro, para que você possa receber as oportunidades. E a partir daí, decidir se vai ou não fazer qualquer tipo de aposta. Mas o seu cadastro precisa ser feito agora no primeiro comentário fixo. São odds especiais. Campeonato Brasileiro. Seu time faz 19 partidas em casa. O Vasco faz apenas 17. Você vai jogar 19 partidas fora. Flamengo e Fluminense não jogam 19 partidas fora porque não vão a São Januário. Mas essa distorção ainda é mínima, perto de outras que existem por aí. Por exemplo, o Vasco recebe torcida visitante em todos os jogos em São Januário. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos não. Eles jogam 19 partidas em casa, o Vasco só 17. E das 19, 3 jogos, eles não recebem torcida adversária. O Vasco recebe em todos os jogos. Outra coisa, por que Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia não reclamam? Eles vão a São Januário. O Flamengo não vai. O Fluminense não vai. Eles deveriam reclamar, né? Outro detalhe, Grêmio. O Grêmio joga 19 partidas na casa dele, recebendo torcidas adversárias em todos os jogos. O Palmeiras, não. Palmeiras, não. O Grêmio, quando joga fora de casa, tem a presença da torcida dele em todos os jogos. O Atlético Mineiro, não. Porque quando joga contra o Cruzeiro, a torcida do Atlético não pode ir ao jogo. Também é uma distorção. Em relação a outros clubes também. O Vasco tem a torcida dele em todos os jogos. Fora de casa, a torcida do Vasco pode ir. A do Corinthians, não. A do Atlético Mineiro também não. A do Cruzeiro também não. São várias distorções. E eu falei muito sobre isso dentro do programa A Hora do Vasco. A CBF, ela precisa, de maneira urgente, equilibrar o Campeonato Brasileiro sob vários aspectos. Isso é um problema grave que existe no Campeonato Brasileiro, onde não há a igualdade de condições de todos os concorrentes nessa mesma competição. Há um desequilíbrio. Preste atenção, Edu e Lineker, você tem um campeonato de 20 clubes se enfrentando. Agora vamos às distorções. O Corinthians joga 19 vezes na casa dele. E dos 19 jogos, 16 ele recebe a torcida adversária. 3 ele não recebe, é só a torcida dele. Nenhum outro clube, a não ser São Paulo, Palmeiras e Santos, tem esse ponto, essa vantagem que o Corinthians tem. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo jogam 19 vezes em casa e dos 19 jogos, 3 só com a torcida dele.
O Atlético Mineiro não tem esse subterfúgio que tem os 4 de São Paulo. Então já está aí um desequilíbrio. O Vasco não tem sequer 19 jogos em casa. Olha os desequilíbrios do campeonato. Olha os desequilíbrios do campeonato. Quer ver outra coisa? Então já falei 2 desequilíbrios aqui. O Vasco sequer joga 19 em casa. O Vasco joga em casa 17. Preste atenção no que eu vou falar. O Vasco só joga 17 partidas em casa. Das 17, em todos os jogos tem a torcida adversária. Essa é a realidade do Corinthians? Não. O Corinthians joga 19 em casa. É uma realidade diferente. Uma outra realidade. Das 19 que o Corinthians joga em casa, 3 é só a torcida dele. Agora eu vou citar um outro clube, para fugir de Vasco. Vou pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro também joga 19 em casa, mas ele não joga 3 só com a torcida dele. Já um desequilíbrio do Corinthians com o Cruzeiro e com outros clubes, tantos outros clubes. Então são vários desequilíbrios do campeonato. Quer ver outro? Por que o Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Botafogo, por que eles não reclamam? Todos eles vão a São Januário. O Flamengo não vai. Há um desequilíbrio. É outro desequilíbrio. E eu não estou falando na causa Vasco. Eu estou falando da causa Atlético. Estou falando da causa Palmeiras. Estou falando da causa Santos. Então são desequilíbrios de um campeonato. São muitos os desequilíbrios. Puxa vida, o Palmeiras não tinha que reclamar. Opa, peraí. Por que eu vou para São Januário e o Flamengo não vai? Opa, peraí. Por que eu vou para São Januário e o Fluminense não vai? Por que o Atlético Mineiro não reclama? Peraí, pô. É um desequilíbrio. Por que por exemplo, o Vasco não reclama peraí, por que o Corinthians joga 3 vezes na casa dele, só com a torcida dele, e eu não tenho esse direito? Por que o Bahia não reclama? Por que o Bahia não chega e fala, peraí, gente, eu jogo 19 jogos na minha casa, o Bahia, jogo 19 jogos na minha casa, todos os jogos eu tenho a torcida visitante. A realidade do Palmeiras é outra. Ué, por que o Palmeiras joga 19 em casa e 3 jogos é só a torcida dele? É um desequilíbrio em relação ao Bahia, em relação ao Vasco, em relação a outros clubes do futebol brasileiro, em relação ao Atlético, em relação ao Cruzeiro, em relação ao Inter. Então, são distorções de um campeonato. O Grêmio joga quantos jogos em casa? 19. Nos 19 jogos, ele tem sempre a torcida visitante. O Corinthians tem 17. É tudo desequilibrado. O Bahia tem todos. O Vasco tem 17, sempre com a torcida visitante. O Vasco é o único clube que joga só 17 em casa. Os outros jogam 19. Alguns jogam 19 sempre com a torcida visitante, outros não. Tá desequilibrado, mano. É um desequilíbrio. E aí não estou sendo clubista, mas para todo clube há algo favorável e desfavorável. Vou dar um exemplo aqui, para finalizar. O Flamengo. O Flamengo joga quantos jogos no Maracanã? Muito mais do que os outros, porque ele joga 19 dele, joga quando o mando é do Flu e quando o mando é do Vasco. Então ele joga 21 vezes. Exatamente, já começa o ano com a probabilidade de título muito mais alta. Muito mais. O Flamengo joga 21 jogos em casa. E dos 21 que ele joga, sempre tem a torcida adversária. Sempre tem a torcida adversária. O Palmeiras tem 3 jogos e o Palmeiras não tem a torcida adversária. E também não tem a sua torcida em um jogo. Em 3. Também é um desequilíbrio. O Palmeiras joga 3 partidas do campeonato em que ele não tem a torcida dele. Então, cara, a CBF precisa corrigir. Esse campeonato ele não é um campeonato de igualdade. Ele não tem igualdade de condições para todas as equipes. Tem gente que joga 19, tem gente que joga 17, tem gente que tem torcida, tem gente que não tem torcida. Os clubes precisam ir à CBF para que a gente tenha realmente um campeonato equilibrado, em igualdade de condições para todas as equipes, o que hoje não temos. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.